Olá para você, como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha que eu tive durante a minha seleção de mestrado, tá? Que quando eu. É porque assim, tem três situações que quando eu conto para as pessoas pensam: nossa, como você foi cara de pau, eu não teria essa cara de pau todo dia que você teve, ou eu não teria essa coragem que você teve, não, eu tenho vergonha, não vou fazer isso não. Enfim. Quero dividir com você essas situações e conversar um pouquinho a respeito disso. Então, bora lá! Eu vou chegar mais pertinho, porque não sei, eu me sinto mais à vontade mais pertinho de vocês. Ai, não, assim tá bom, né? Tá, vira pra chegar. Então, o que acontece, gente? São três situações que aconteceram durante a minha seleção de mestrado, certo? Porque, assim, o que é que eu tenho visto, né? O que é que eu vejo, a maioria das pessoas que passam no mestrado, né? A maioria que eu vejo, tá? A minha experiência é que as pessoas, elas sempre fazem alguma coisa a mais, sabe? Elas não seguem apenas aquele caminho de prestar a seleção, esperar o resultado, enfim. Ela sempre tem uma atitude a mais que parece que faz a diferença naquilo. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer mesmo, né? A gente tem que mostrar pra vida que a gente quer aquilo, a gente fazer tudo que tiver ao nosso alcance para atingir aquele objetivo, né? Para mostrar que realmente a gente quer aquilo. Porque é muito pior a gente ficar triste, ficar decepcionado por não ter conseguido algo, sabendo que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, do que se arrepender de não ter feito tudo que a gente poderia ter feito, né? Sabendo que a gente poderia ter feito mais para tentar aquilo, para tentar conquistar aquilo. A gente sempre tem que buscar fazer mais. Tem que procurar o a mais, né? Tem que procurar o tempero daquela experiência que você está fazendo. Qual é o tempero? Qual é o tempero que você pode acrescentar ali para fazer, dar um plus, dar um bônus naquela experiência, né? Que possa dar algum resultado para você. E, gente, assim, muitas pessoas também falam que teriam vergonha de fazer determinadas coisas, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, tá? Eu sou uma pessoa muito vergonhosa. Eu era muito tímida quando eu era criança, né? Tenho trabalhado muito isso em mim. Por quê? Porque eu quero parar com essa timidez, né? Porque essa timidez não é saudável, não faz bem pra gente, é muito ruim. É muito triste, na verdade, a gente perder de fazer, a gente deixar de fazer as coisas porque a gente se sente tímida, se sente acanhado, que a gente não quer falar o que a gente tá pensando. Isso não é legal, não é saudável pra gente, não é bom, né? Então, é muito ruim a gente pensar que a gente poderia ter vivido algumas coisas e não viveu por causa da timidez, por causa da vergonha do que os outros iam pensar. Então, eu tenho trabalhado muito em mim demais, né? Vocês estão vendo aí o canal no YouTube, né? A pessoa no Instagram, enfim. Mas o que acontece? Quais foram essas três situações da minha seleção do mestrado, né? Especificamente. A primeira situação foi eu ter enviado e-mail para a orientadora. Sim, muitas pessoas ficam bestas por causa disso, mas não deveriam ficar chocadas assim, né? Porque isso deveria ser uma prática mais comum. Eu apoio sim, eu acho que as pessoas devem tentar entrar em contato com o orientador, que elas vão tentar a seleção de mestrado, fazer esse primeiro contato, sabe? Então, eu mandar o e-mail para elas foi bom para a orientadora, foi muito bom para mim, né? Porque assim, eu poderia tentar, né? Não custa nada tentar. Vou mandar o e-mail aqui para ver o que ela responde, para ver o que que dá, se dá certo, se não dá. E aí deu certo. Ela me respondeu, a gente ainda trocou algumas mensagens, acho que umas 3 vezes ainda. E a partir daquilo eu vi que ela estava aberta, digamos assim, a minha tentativa, né, de tentar o mestrado, né, a minha tentativa de fazer a seleção, disse que eu estava interessada, né, e ela teve consciência, digamos assim, da minha existência, foi muito sincera para mim, comigo, certo, durante os e-mails, foi muito bom, falou sobre a temática que ela estava mais interessada, que ela estava mais trabalhando, né, tendo mais afinidade, o que me ajudou demais, né, para a elaboração da minha proposta, que eu estava bem perdida quanto a isso. Então, assim, entrar em contato com o orientador via e-mail, não vejo nada demais, sabe? Você tentar abrir essa porta, né? Abrir essa frechinha, abrir uma fresta, sabe? Para ver quais são as possibilidades ali com aquela seleção. Então, essa foi a minha primeira situação, tá? A segunda situação foi que, né? Depois que eu conversei com a minha orientadora, né? Mandei e-mail para ela, ela disse que estava muita na afinidade da educação interprofissional. Eu comecei a fazer o quê? Comecei a fazer a revisão da literatura, né? Claro, como eu já disse aqui várias vezes, a revisão da literatura salva a vida da gente. E realmente, comecei a fazer a revisão da literatura, me aproximar mais do meu objeto de pesquisa, né,
dessa temática. Fui vendo algumas coisas, o que eu poderia abordar, o que eu não poderia, né? Fui tendo alguns direcionamentos, né? Mas não conseguia fechar uma ideia legal, porque, assim, a educação interprofissional é algo bem recente, é novo, principalmente aqui no Brasil, né? Claro, tem uma movimentação internacional, né? Nacional no Brasil há um tempo já, para essa educação interprofissional, mas assim, é algo que está caminhando aos poucos, sabe? Caminho de bebê. Então, o que eu poderia fazer assim de algo novo em um lugar assim que nem tem educação interprofissional, né, que é o nosso país assim bem estabelecido e tal. Eu fiquei muito nessa dificuldade. Aí quando eu estava na minha residência no ano passado, a minha preceptora, né, no setor em específico, ela perguntou se eu queria participar de uma palestra de educação interprofissional que ia acontecer. Aí eu, com certeza, claro que eu quero. Nossa, que oportunidade que eu tive. Eu expliquei pra ela a situação, né, da minha seleção de mestrado. Ela ficou bestinha também, muito contente. E participei, né, desse momento de capacitação para os gestores lá que estavam acontecendo de Pernambuco, quanto a essa questão da educação e interprofissionalidade, né, mais especificamente para a gente incluir para Pernambuco incluir a interprofissionalidade nas suas capacitações com os seus trabalhadores, né, da área da saúde do estado. Então, quem foi ministrar a palestra foi o professor Dr. Marcelo Costa, né? Ele é da UFRN, é um professor que tem trabalhado muito, atuado muito aqui no Brasil quanto à IP, né? Ele é bem conhecido. E ele deu lá a palestra, né? Eu bem focada, anotando tudo que ele estava falando da palestra. E quando foi no final, eu esperei o pessoal ir lá conversar com ele, né? Ele ficar mais liberado. Aí, quando ele estava liberado, se preparando para sair, eu fui lá conversar com ele, né? Fui lá conversar com ele, expus toda a minha situação para ele e pedi dicas, direcionamentos para ele, né? O que ele achava que eu poderia abordar para essa minha proposta de dissertação. E acabou que ele conhecia a minha orientadora, né? Que eu ia tentar a seleção. E me deu 3 ideias, mas assim, 3 ideias muito bem objetivas, o que eu queria fazer. Né? Ele falou tipo assim: você pode fazer isso, 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 ou isso, 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 ou isso, 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 isso. Aí eu fiquei, tá, repete pra eu anotar. Gente, foi ótimo. Que uma dessas 3 ideias foi justamente a proposta de dissertação que eu elaborei, né, para minha seleção. Então, assim, foi maravilhoso eu ter ido falar com ele. E tem pessoas que dizem que não fariam algo assim desse estilo, né? Não pensariam em fazer algo assim. O que deveriam pensar, né? Precisam pensar isso. Porque, assim, quem melhor do que um especialista na área para te dizer quais seriam as pesquisas, né? Os objetivos, a questão de pesquisa ideal para você fazer. Tipo, não tem ninguém melhor do que eles, né? Então, fui conversar com eles mesmo, ele me deu ideias, e uma das ideias foi a minha proposta de dissertação, e que a professora gostou, ela gostou bastante da minha proposta, né? Fiquei muito contente por causa disso, só que a gente não deu andamento com ela, porque uma das orientandas dela já estava fazendo aquilo que eu propus. Então, assim, você vê realmente que a ideia era boa, né? A idealização da ideia foi boa, mas infelizmente não tinha como fazer, porque já estavam fazendo também algo igual. Mas essa foi a segunda coisa, tá? A segunda situação. E eu quero que vocês vão escutando essas situações e vão assimilando, gente. Não criem barreiras, né? Não falam, você é doido, não vou fazer isso. Não vou fazer isso também não. Não sei o quê. Não, calma, né? Abra a mente, não pensa nada, né? Vamos exercitar a escuta, né? Eu tenho exercitado isso. Escutar o que eles estão falando, né? Pra gente assimilar e depois pensar sobre aquilo e realmente conseguir trazer um juízo, né? Sem dar realmente aquela cortada, sem realmente refletir sobre aquilo que você está assimilando. Mas enfim, terceira coisa e última coisa foi realmente uma besteira minha que eu fiz, mas eu vou contar pra vocês. É porque assim, na época eu tava tentando essa seleção do mestrado, eu tava tentando outras 3 seleções também. E eu tava fazendo propostas de dissertações diferentes, né? E diferentes, mas algumas coisas eram um pouco parecidas, tipo a análise de dados, a técnica de análise de dados. Eu tive outras técnicas, cada proposta de seleção teve algumas técnicas diferentes. E quando eu fui produzir a da USP, eu acho que foi a última que eu fiz, eu estava decidindo qual era a melhor técnica de análise de dados. Eu estava na dúvida entre 2 técnicas, certo? Aí eu pensando, né? Porque assim, cada técnica, a gente tem que escolher a técnica de análise de dados ideal, né, para o nosso delineamento de estudo, no nosso desenho de estudo, né? Qual a melhor técnica que você pode escolher, que vai melhor responder a sua questão de pesquisa e melhor atingir o seu objetivo. Então, esse foi o meu objetivo, né? A minha finalidade. E o que eu fiz? O que a pessoa... Olha, meu Deus. Olha o que eu fiz.
Eu botei uma proposta de citação com uma técnica de análise de conteúdo, salvei, e botei a outra, salvei, para eu ler as duas, né, com as técnicas, e escolher a melhor. Não, tudo bem, legal, você fez isso. Aí, entreguei, escolhi uma técnica, entreguei, né, com a entrega das documentações para ser avaliada. E o que acontece? Quando eu fui estudar para a aguição, eu tinha esquecido qual a técnica de análise que eu tinha entregado para a professora. Eu fiz isso. Vocês acreditam nisso? Eu esqueci qual das duas eu tinha escolhido. Eu tinha quase certeza que era uma, mas também não tinha certeza absoluta. Vocês sabem como é essa sensação? Aí eu ficava, não, mas se tivesse da outra. Aí, gente, realmente foi cara de palminha. Aí o que eu fiz? Eu, claro, né? Porque assim, era uma entrega, né? Eu imprimi e entreguei. Normalmente eu tenho essas coisas salvas, organizadas, mas né, na época realmente eu acabei não salvando isso. Na verdade, eu tinha as duas propostas salvas, eu não sabia qual eu tinha impresso. Essa é a questão. Olha só que Mas o que eu decidi fazer? Eu decidi estudar as duas. Estudei as duas propostas, o porquê que eu tinha escolhido cada análise. E estudei também a conformidade dos parágrafos, minha gente, para quando chegasse lá na hora, ela abrisse o meu projeto e perguntasse por que você escolheu essa análise de dados, né? Caso ela fosse perguntar. Eu olhasse ali de longe e, de acordo com a conformidade dos parágrafos, já conseguiria, foi essa técnica que eu mandei. E eu pudesse responder. Meu Deus do céu, não façam isso, não façam isso. Simplesmente não façam isso. Realmente, isso foi cara de pau. Isso foi o fim da picada. Mas acabou que ela nem perguntou a respeito disso, né? Porque eu tava me preparando para todas as possibilidades de perguntas e ela acabou nem perguntando isso. Se você quiser saber mais sobre a minha aguição, eu vou deixar um link aqui para você assistir que eu falo sobre isso. Então, gente, foram essas três situações, né? E o que acontece, gente? As pessoas, elas parece que elas estão acostumadas, elas têm uma mania de ver o nosso resultado, né, de ver onde a gente chegou, mas elas não observam, elas não imaginam qual caminho que a gente percorreu para chegar até ali. Elas não imaginam e muitas delas não querem passar por aquilo, não quer passar por aquele caminho pedregoso, aquele caminho cheio de espinhos, né? Porque nenhuma conquista na nossa vida é fácil. A gente sabe disso. As pessoas que conquistaram objetivos assim que elas tinham em mente, né, objetivos que para elas eram grandiosos, né, que para elas eram significativos, elas sabem como é você chegar, né, e contar, assim, compartilhar uma alegria de que você conquistou determinada coisa, as pessoas, nossa, que sorte, nossa, sorte sua. Por exemplo, né, muitas pessoas falam, você foi indicado por sua professora, né? Foi muito fácil para você entrar no mestrado da USP. Mas, gente, não é assim, mas não é assim mesmo. Na minha seleção aconteceu de tudo pra eu não estar aqui hoje, né? De tudo aconteceu pra eu não estar aqui hoje. E eu tive que fazer muitas escolhas difíceis pra estar aqui hoje. E qualquer dia eu conto pra vocês, né? Tudo que aconteceu na minha seleção de mestrado. Mas é incrível como as coisas aconteciam pra dar errado, né? As coisas aconteciam pra realmente eu não estar aqui, pra eu desistir. Só que acontece que eu não desisti, velho. Eu não sou dessas. Quando eu quero alguma coisa, eu vou. E não importa o que aconteça, eu não sou daquelas, isso é um sinal. A não ser que lá dentro eu não queira aquilo mesmo. Se for algo que realmente eu tenho uma outra opção, que eu já tô em mente, né? Mas que eu tô tentando aquilo do mesmo jeito, e realmente eu desisto porque eu já tenho uma outra coisa em foco. Mas quando eu tô focada naquilo, quando eu quero aquele objetivo, é a gente ir até o fim. E a gente ter noção da conquista das pessoas, né? É a gente saber que nenhuma conquista é fácil. Nenhum caminho é fácil. Nada nessa vida vem fácil. E o que vem fácil, vai embora fácil também. Então, a vida é traiçoeira, minha gente. A vida, ela bate muito na gente. Ela coloca muita dificuldade nas coisas. Por quê? Porque, vamos falar a verdade, que a gente só valoriza uma coisa quando a gente luta muito por ela, né? E, claro, se as coisas fossem fáceis de conquistar, tava todo mundo conquistando essas coisas também, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Ter em mente que a vida não é fácil. Ter em mente que os caminhos não são fáceis de percorrer. Vai aparecer muita coisa para você desistir, muito caminho difícil. E a gente tem que ter em mente
tem que ter na nossa cabeça uma visão crítica para identificar as oportunidades quando elas aparecerem na nossa frente. Porque acontece demais também das pessoas não estarem preparadas. Porque assim, não é só a oportunidade aparecer, a gente agarra ela, como muitos falam. Ó, se a oportunidade aparecer na sua porta, agarra, pega. Não, você também tem que estar preparado para enxergar essa oportunidade ali, para você enxergar ela, você ver ela. E essa oportunidade pode estar aparecendo para várias pessoas, mas muitas pessoas não enxergam aquilo como uma oportunidade. Vocês estão entendendo? Então você tem que estar preparado, aguçado, com a visão aguçada, para conseguir ver aquilo como uma oportunidade, né? Como, por exemplo, um exemplo muito claro, muito bestinha, tá, gente? Alguém que quer muito viajar e precisa da língua inglesa, que sonha com isso, que sonha em trabalhar fora, por exemplo. Aí aparece uma oportunidade para você trabalhar fora, mas você não estudou inglês. Você vai pegar aquela oportunidade? Não, você não vai, você não está preparado para pegar aquilo. Você ainda identificou essa oportunidade, mas você não esteve preparado para ela. Então a gente tem que ter os dois fatores: tem que estar preparado e tem que saber identificar, tá? Com a visão preparada, aguçada, né? Ter essa visão crítica, porque infelizmente a gente acaba entrando num automatismo diário, né, da nossa rotina, que não pode acontecer. Rotina é importante, é relevante demais, mas a questão da automatização, né, da nossa visão, das nossas condutas diárias é que não podem acontecer. Então, era essa a reflexão que eu queria deixar para vocês, né, gente? E não deixem, não deixem de verdade que a timidez, que a vergonha parem vocês, né, de tentarem alguma coisa, de tomarem um passo adiante, né? Porque é muito triste realmente a gente chegar um pouquinho mais à frente, não é nem muito. É que chega um momento na nossa vida que a gente percebe que isso não importa, que isso não interessa, não importa o que as pessoas pensam, sabe? Você tá ali, mas já já aquela pessoa nem vai lembrar mais de você, sabe? E assim, se você fizer alguma besteira, alguma coisa realmente vergonhosa, paciência. A gente somos seres humanos, a gente tá aqui pra errar, vamos rir de nós mesmos, né? Das nossas besteiras que a gente faz e vamos enfrentar a cara nesse mundo, né? Vamos jogar a cara, botar a cara a tapa, porque é para isso que a gente tá aqui. É isso que eu acredito. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Uma pequena reflexão aí. Deixa aqui embaixo o que você pensa sobre isso, né? Se você acha que essas coisas são besteiras ou se você também faria essas coisas. São só ideias, né? Assim, gente, que vocês podem pensar também e adaptar aí para algum problema diário que você tenha na sua vida, né? Que você esteja tentando resolver, para você ter em mente que você tem essas possibilidades, né? Que você pode fazer. Então, aproveita e dá o gostei aqui nesse vídeo, né? Se inscreve no canal aí para ajudar no crescimento. E me segue lá no Instagram, que eu tô compartilhando muitas coisas legais com vocês lá do meu dia a dia e do meu mestrado também. Então, até mais!